professora Sabrina. Hoje vamos conversar um pouco a respeito da segurança química dentro de um laboratório. Vocês já começaram a conversar, né? Já têm alguns conhecimentos em relação a isso, já sabem como se portar, como se comportar em um laboratório, como se vestir em um laboratório, já conhecem equipamentos e vidrarias. E um próximo passo agora é saber a classificação dos produtos químicos. Os produtos químicos, eles são classificados em classes de risco. Nós temos aí as diferentes classes, vai da 1 até a 9, que representam substâncias diferentes. Bom, a gente sabe também que existem símbolos que são formas claras e rápidas de identificar um perigo. A primeira classe, o que a gente tem, é a classe dos explosivos, ok? Os explosivos, então, como já está falando, o símbolo é essa bombinha explodindo, ali em preto, com um fundo laranja, e eles representam aquelas substâncias que rapidamente explodem, como está mesmo falando aí a representação. Exemplos clássicos é o nitroglicerina, o TNT. Depois nós temos aí os gases. Os gases, eles podem ser inflamáveis, ok? Ou seja, eles podem pegar fogo rapidamente. Rapidamente eles liberam quantidades de vapor que em contato com o oxigênio e uma faísca, ou uma centelha, ou uma chama aberta mesmo, eles pegam fogo. E esses gases eles podem ser não tóxicos também, representados pela plaquinha verde, ou podem ser tóxicos representados pela clássica caveirinha. Nós temos também uma norma regulamentadora que recomenda que cada gás permaneça armazenado em um cilindro de cor diferente. Então a gente tem aí o cinza para o nitrogênio, marrom para o argônio e assim por diante. Depois nós temos aí a classe dos líquidos inflamáveis, né? Então está representado aí pela clássica chaminha. Temos aí vários exemplos, né? Um deles aí, o exemplo clássico é o do álcool etílico, por exemplo, que pega fogo rapidamente. Nós temos aí também os sólidos inflamáveis. Exemplos clássicos de sólidos inflamáveis, por exemplo, são os hidretos metálicos, sódio metálico. Não é algo que eu acredito que vocês, enquanto técnicos, vão ter muita proximidade, mas é uma classe existente também. Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos, né, representado por esse círculo em preto, com uma chaminha em cima. Então, exemplo clássico aí de substâncias oxidantes, por exemplo, é o peróxido de hidrogênio, né, a famosa água oxigenada. Claro que a água oxigenada ela vem comercialmente diluída, né? Mas vocês também podem trabalhar com substâncias, com soluções de peróxido de hidrogênio mais concentradas e que possuem, né, essa característica oxidante. Substâncias tóxicas e infectantes, e aí a gente tem esses símbolos diferentes, né? A caveirinha é para substâncias venenosas, né? Caveirinha clássica. Depois a gente tem aí esse X e uma espiguinha de milho, que significa nocivo, substâncias venenosas. Depois a gente tem aquelas substâncias infectantes, e aí já tem aí aquele símbolo, né, que atualmente está mais conhecido para nós, né. Bom, esses efeitos eles podem ser classificados primordialmente em efeitos de toxicidade aguda e crônica. Toxicidade crônica é aquela dose, aquela que se relaciona à dose da substância que provoca a morte imediata em 24 horas em cada um dos elementos de uma espécie, de uma determinada população. Vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão ADL, certo? ADL é a dose letal. DL50. É a dose letal, é a dose necessária para matar nos 50%, metade de uma população testada. Esses valores eles estão expressos em várias substâncias e esse valor de DL ele é expresso em miligramas de substância por quilograma de massa corporal. Geralmente, então, ele está relacionado à toxicidade aguda. Então, toxicidade aguda é aquela toxicidade que leva à morte, certo? Em um rápido período de tempo, como está falando aqui nessa primeira definição, em 24 horas. Perceba que quanto mais baixo for o valor da DL50, dessa dose letal, mais tóxico é o produto,
mais tóxico é a substância. Por outro lado, nós temos também a toxicidade crônica. A toxicidade crônica ela não é dosada de uma forma tão rigorosa quanto a toxicidade aguda, mas se relaciona àquelas substâncias que perturbam o organismo a longo prazo. Por exemplo, os metais pesados. Os metais pesados eles possuem efeito cumulativo no organismo e agregam uma série de sintomas para as pessoas, mas é um efeito cumulativo de longo prazo. A gente já ouviu falar, por exemplo, que a gente chama de doenças crônicas. O que é uma doença crônica? Aquela doença que te acompanha pela vida toda. Ela é de longo prazo, ok? Então essas aí são as principais diferenças entre a toxicidade aguda, aquela que rapidamente tem a sua dose letal e consegue matar o indivíduo, e a toxicidade crônica, que é aquela de longo prazo. Bom, a gente tem também as substâncias radioativas, né? Substâncias radioativas são aquelas substâncias que possuem como característica átomos instáveis, aqueles que tendem a emitir energia e partículas subatômicas, que é o que a gente chama de decaimento radioativo ou desintegração nuclear, e que é representado por esse símbolozinho aqui. Quando vocês vão bater raio-x em algum lugar, conseguem perceber esse símbolo, né? Então, são substâncias radioativas. A classe 8 são substâncias corrosivas. Exemplo clássico, como está mostrando aqui no figurinha, é o hidróxido de sódio ou a soda cáustica, né, que é uma substância corrosiva. Depois a gente tem substâncias de formas gerais, perigos diversos, né? Bom, o diagrama de Rummel ele é um diagrama muito interessante porque ele traz para nós algumas informações importantes. Então, nesse lado do diagrama, claro que o que acontece? O que é importante saber é que ele apresenta tipos de riscos em graus que variam de 0 a 4. Então, a gente tem um losango. O lado azul do losango, ele fala sobre o risco à saúde. Então, veja que quanto maior esse número aqui, maior o risco, o dano ele traz à saúde, certo? Depois a gente tem os riscos específicos, né? Por exemplo, esse aqui é cor. O que é cor aqui? É um produto corrosivo, mas ele pode ser, por exemplo, um produto radioativo, ou oxidante, ou ácido. Aqui é o risco de incêndio, né? Ele pode ser extremamente perigoso, extremamente inflamável, ou pode ser não inflamável. E a reação dele, certo? Ele pode ser explosivo, ele pode ter uma reação química violenta, ele pode ser instável, ou ele pode ser estável, ele pode não reagir. Então é uma forma de, resumidamente, num único diagrama, colocar várias informações que são importantes para nós. Exemplo, né? Por exemplo, aqui a gente tem a acetona. A acetona aqui, começando a leitura aqui a partir do 3, qual é o risco que ela traz à saúde? O 3 é muito perigoso. A acetona, então, traz risco 3 à saúde, muito perigoso. Aqui, nos riscos específicos, a gente tem esse W com risquinho no meio. O que é isso? Não utilizar a água, certo? Não utilizar a água. Aqui o 1, reatividade, então é 1, é instável sob calor, a gente sabe que ela possui uma inflamabilidade, né? Por isso que ela é instável sob calor, e o risco de incêndio, né, relacionado ao ponto de fulgor, que é o que a gente já tinha visto ali anteriormente, 2, né, que é um combustível que é considerado, então, inflamável, né? Se é 1, ele não é inflamável, mas a partir do 2 ele já é inflamável. Um outro exemplo é o ácido sulfúrico, por exemplo. O ácido sulfúrico também. Por exemplo, aqui, quais são os riscos adversos, né? Como trata aqui, o Wzinho são os riscos específicos. Então, por exemplo, o ácido sulfúrico ele é corrosivo. 3, ele é muito perigoso, né? Então, aqui, o 3 ele é bem perigoso, certo? Em relação a risco de incêndio, ele não é inflamável, ele não possui riscos de incêndio. Em relação à reatividade, ele reage violentamente, certo? Então, rapidamente, através desse losango, a gente consegue ter informações importantes. A gente já sabe aqui que ele é corrosivo, a gente já sabe que ele traz riscos à saúde, que ele não é inflamável, que ele reage violentamente com outras substâncias, ok? Por hoje é isso, pessoal. Me coloco à disposição para dúvidas. Até mais.